Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Nesta aula vamos falar um pouquinho da matéria de geometria analítica, mais especificamente falando sobre reta, equações de reta, distância entre ponto e reta, distância entre duas retas. Então é tudo que nós vamos ver aqui de geometria analítica, só que na parte de reta. Então, primeiramente falando, precisamos ver e conhecer como que é uma equação da reta. Equação da reta, vamos ver aqui algumas formas dela. A primeira forma que eu vou apresentar para vocês, e também muito conhecida, é chamada de equação geral da reta, que é esta forma aqui, tá bom? Então, equação geral da reta é aquilo lá que nós vamos ter tudo para o mesmo lado, igual a zero. E aí nós vamos chamar de ax mais by mais c igual a zero, tá certo? Então, por exemplo, se eu tivesse esta reta aqui, ó, 3x mais 2y mais 3 igual a zero. Esta reta aqui, ela está na forma da equação geral. Sendo assim, nós conseguimos encontrar o valor de A, B e C. O valor de A será 3, o de B, 2 e o de C, 3, ok? Então, esta é a equação geral da reta. É muito importante que vocês conheçam a forma que é feita a equação geral. Para quê? Para resolver algumas questões onde vamos trabalhar a parte de distância entre ponto e reta e até mesmo a distância entre duas retas, tá certo? Mas também é usual vocês ouvirem falar na equação reduzida de uma reta. A equação reduzida de uma reta pode ser que vocês não se recordem a princípio agora, mas com certeza vocês já viram e também ela é muito comum de ser utilizada. Então é quando nós temos o y totalmente isolado. Então y vai ser igual a mx mais n, tá certo? Então, utilizando o exemplo aqui acima, como que nós podemos transformar essa equação geral da reta da forma reduzida? Vamos ter que isolar o y, então ficaremos com 2y é igual a menos 3x menos 3. Agora, y vai ser igual a menos 3x sobre 2 menos 3 sobre 2. Esta é uma maneira de se escrever, mas se vocês quisessem ter escrito ela desta forma aqui, ó, vocês poderiam utilizando apenas uma única fração, tá certo? Trazendo ela para uma única fração. Aí fica a critério de vocês o que vocês vão precisar encontrar. Por quê? Porque este mzinho que tem aqui, ele vai receber um nome específico que eu vou falar já já. Assim como esse n aqui também na forma reduzida, também tem um nome específico que iremos aprender logo mais, tá certo? Mas neste momento eu gostaria que vocês entendessem basicamente o que seria equação geral da reta e equação reduzida de uma reta, tá certo? E como diferenciar uma da outra. Então, a geral é tudo igual a zero e a reduzida é y igual, aí você vai ter lá alguma coisa de x. E como a gente está falando de equação de reta, cara, não se esqueça nunca, se é uma equação de reta, o maior grau da variável aqui, que nesse caso a gente vai falar aqui do x, por exemplo, tem que ser 1. Ou seja, tem que ter a letra x, nesse caso, e o expoente tem que ser obrigatoriamente igual a 1, tá certo? Bom, agora, se nós tivéssemos essa reta aqui, ó, menos 2y mais 3x igual a 5. E eu pedisse para vocês encontrarem quem são os coeficientes A, B e C. Você não vai simplesmente chegar aqui e falar para mim o seguinte, pô, o A é o menos 2, o B é o mais 3 e o C é o mais 5. Cara, se você fizer isso, você está cometendo o maior erro da sua história na parte de geometria analítica, tá bom? Por quê? Porque para você encontrar o A, B e C, conforme eu falei, tem que ser tudo igual a zero, e o A é o número que vai acompanhar o x, o B é o que acompanha o y, e C é o termo independente. Então aqui nós teremos o que, ó? Mais 3x menos 2y menos 5 igual a zero. Esta aqui é a forma da equação geral da reta. Então, agora a gente consegue encontrar quem que é o A, quem que é o B e quem será o C. Então, vamos lá, ó. A, B e C. O A, ele vale mais 3. O B, ele vale menos 2.
E o C, ele vale menos 5, tá certo? Então, aprenderam como que se localiza os valores de A, B e C na equação geral? Fiquem ligados, porque isso pode confundir um pouco a cabeça de vocês na hora de encontrar quem são os valores do A, do B e do C, tá certo? E veja também como que é a forma reduzida de uma reta. Estudamos, então, duas formas de escrever a reta. Se estudamos duas formas de escrever a reta, agora chegou a hora de falarmos sobre coeficiente angular da reta. E o coeficiente angular de uma reta nada mais é que a inclinação dessa reta perante ao eixo das abscissas, que vamos chamar de eixo x, né? Abscissas está para o x e ordenadas é o y, tá certo? Poxa, mas é qualquer inclinação? Não, é a inclinação da reta no sentido anti-horário, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês agora. Acompanhem comigo aqui então. Olha só. Então, conforme eu disse para vocês, o coeficiente angular de uma reta nada mais é do que a inclinação dessa própria reta, tá certo? E chamamos assim de inclinação dessa reta a medida do ângulo que forma com o eixo x no sentido, conforme eu disse para vocês, anti-horário. Então, aqui nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo x, e aqui nós temos a nossa reta R, correto? O ângulo de inclinação, que é conhecido também para nós como coeficiente angular, é este daqui, ó, tá certo? Então, este é o ângulo de inclinação, que é o coeficiente angular. Não é este aqui, hein? Preste atenção, ele parte do x e vem até na reta. É isso que vocês têm que ficar ligados para não confundir aonde vai estar o coeficiente angular. Porque, por exemplo, ó, se vocês tivessem esse eixo cartesiano aqui, ó, de coordenada x e y, e essa reta aqui. Se eu falasse para vocês quem é o coeficiente angular, qual é o ângulo do coeficiente angular, não seria esse daqui. Não é esse daqui. O coeficiente angular aqui seria este, olha só. Tá bom? Porque ele vai aqui, ó, do x para a reta no sentido anti-horário. Mas para encontrar esse coeficiente angular, existem algumas fórmulas. Basicamente aí duas fórmulas. Uma delas que envolve trigonometria, o conceito de tangente, e a outra fórmula que também ela é muito comum e até mesmo é a mais cobrada em provas e concursos e vestibulares, tá certo? Então olha só, duas formas que eu falei para vocês de se calcular o coeficiente angular é dado o seguinte: se vocês tiverem o valor do ângulo de inclinação, então este coeficiente angular é a nossa tangente desse ângulo. Então, suponha que eu tivesse aqui um ângulo de 30 graus, tá certo? Quem seria esse coeficiente angular? Esse coeficiente angular, ele seria a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o coeficiente angular dessa reta seria raiz de 3 sobre 3, ok? Ou se não, se você tiver dois pontos desta reta, você consegue encontrar o coeficiente angular através desta fórmula. Então, olha só, tem duas formas de você encontrar. Primeira, se você tiver o ângulo de inclinação, você utiliza a fórmula da tangente. Agora, se você tiver dois pontos que passam por essa reta, ou dois pontos que pertencem a essa reta, é só você utilizar a variação do y sobre a variação do x, ou seja, delta y sobre delta x. E isso nada mais é o que? Um y menos o outro, e aí sobre o x menos o outro. Cara, como assim? Pega dois pontos quaisquer. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um ponto P, sendo de coordenada A e B. E vou pegar um ponto Q, sendo de coordenada R e S. Se eu fosse calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, utilizando essa fórmula aqui de baixo, como que ficaria então meu coeficiente angular? Meu M seria igual ao quê? Não é a variação do y sobre a variação do x? Então, tanto faz você começar por esse ou você começar por esse. Mas, se você começar por essa ordenada aqui do P, depois você tem que começar pela abscissa aqui também no P, tá certo? Então, poderíamos pegar aqui, ó, B, certo? Menos S sobre, aí ficaria A menos R. Então, é assim que eu posso pegar para encontrar o coeficiente angular. Mas como eu disse para vocês, vocês também podem querer pegar ao contrário. Em vez de começar pelo ponto P, vocês poderiam muito bem começar pelo ponto Q. Só que aí seria S menos B sobre R menos A. Então, inverteria-se
essa ordem aqui que vocês pegaram, mas dá na mesma. A única coisa que não pode acontecer é, você pegou o y desse, depois menos o y desse. E aí depois você pega o x desse menos o x desse. Não, aí você errou. Se você começou pela coordenada do y nesse ponto, você tem que começar pela coordenada do x neste ponto também. Então é assim que se calcula o coeficiente angular de uma reta, tá certo? Bom, fora isso, o que eu tenho para falar para vocês de coeficiente angular? Muito. Porque lembra que eu falei para vocês da equação reduzida da reta? Como que era a forma da equação reduzida? Não era y igual a mx mais n? Se a minha reta estiver na equação reduzida, podemos garantir o seguinte: este valor que acompanha o x é o nosso coeficiente angular. E esse carinha que está independente aqui, ele vai ser chamado, que nós vamos ver já já, de coeficiente linear. Então, são dois coeficientes, só que um é o angular e o outro é o linear. Por exemplo, se eu tenho a reta aqui, ó, y igual a 3x menos 2. E falo para vocês, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular dessa reta é o 3. E quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear dessa reta é menos 2. Porém, se a reta tiver da forma geral, será, olha só, 3x menos y mais 4 igual a 0. Essa equação está dessa forma geral, que é a equação geral da reta. Quem é o coeficiente angular dela e quem é o coeficiente linear dela? Para você encontrar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear nessa equação geral, basta com que você pegue e isole a variável y. Então eu teria aqui, ó, 3x mais 4 igual a y. Pô, eu peguei só o menos y e joguei para o outro lado para já ficar o quê? Positivo e isolado. Não precisa você deixar o y desse lado e jogar esse 3 para cá e esse 4 para cá. Não precisa fazer isso, porque vai te dar muito mais trabalho, cara. Então, tenta facilitar a sua vida. Analise que esse y já está negativo. E se você passasse ele para o outro lado, ele já se tornaria o quê? Positivo. Então, ficaria mais fácil o seu cálculo. Mas beleza. Agora, se o meu y está isolado, agora eu consigo saber de cara quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. O coeficiente angular dessa reta, então, será 3 e o coeficiente linear dessa reta será mais 4, tá certo? Então, assim que nós vamos calcular o coeficiente angular de uma reta, tá bom? Ou vai ser pela fórmula quando tivermos um ângulo, que aí é tangente desse ângulo, ou vai ser pela fórmula aqui, ó, onde nós vamos ter dois pontos da reta. Quaisquer dois pontos que por onde passem essa reta, mas os dois pontos têm que estar na reta, tá certo? Das duas formas aí, vocês podem encontrar o coeficiente angular. Também pode encontrar o coeficiente angular através da equação reduzida da reta. É o valorzinho que vai lá acompanhar a incógnita lá, x, tá bom? Mas esses coeficientes angulares, eu digo para vocês o seguinte, vocês podem estudar posições relativas dele. Como assim posições relativas? Vocês podem só de olhar para ele, ó, que é o que está aqui atrás, e saber como que essa reta, ela vai ser, como vai ser a inclinação dessa reta. Porque, de acordo com isso, nós podemos chegar a uma conclusão. Por exemplo, ó, se o coeficiente angular, que é o m, for igual a 0, dizemos que essa reta ela é paralela ao eixo x. Isto é, a alfa é igual a 0. Se a reta ela é paralela ao eixo x, ela vai ser assim, ó. Aqui temos o eixo x e aqui temos o eixo y. Se ela é paralela, ela pode estar em qualquer lugar do plano aqui, ó, do sistema cartesiano aqui, ó. Essas retas são paralelas ao eixo x, então, consequentemente, o coeficiente angular delas será nulo. Logo, lembra da equação geral? Ela não é reduzida, perdão. Ela não é y igual a mx mais n? Cara, se ela é dessa forma, está acontecendo isso, significa que y é igual a n. Ou seja, o y é apenas um número. Tipo, temos uma reta aí, por exemplo, y igual a 2. É uma reta, cara, y igual a 2? Cara, eu estou falando que o y vale 2. Não, isso daqui é uma reta. É a reta y igual a 2. Ou seja, para qualquer valor que você pegue para o x, o valor de y sempre vai ser 2. Então, se aqui fosse o número 2, essa daqui é a representação dessa reta. Qualquer valor que você pegue para o x, o valor correspondente no y vai ser sempre
2. Então, independente do x, o y vale 2. Agora, muito bem. Se o m for um número maior do que 0, ou seja, se ele for positivo, nós vamos ter um ângulo alfa, tal que esse ângulo está entre 0 e 90. E esse ângulo aí, ele é agudo. Então, a reta, ela vai ser o quê, ó? Assim. Então, entre 0 e 90, tá bom? Então, ela pode ser inclinada assim. Elas não estão falando que ela vai ser 90 graus. Ainda não. Estou falando que ela vai ser inclinada entre 0 e 90. Então, esse m, ele é positivo. Consequentemente, a minha reta, ela é o quê? É uma reta crescente, tá certo? Agora, se o meu valor de m for negativo, ou seja, se o meu coeficiente angular for um número negativo, vamos ter um ângulo alfa também, só que esse ângulo, ele vai ser o quê? Maior do que 90 e menor do que 180. Consequentemente, este ângulo alfa, ele será um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. Em outras palavras, colocando exemplos de reta, seria dessa forma. Olha só, temos as coordenadas aqui, ó, do eixo x e do eixo y. E as retas seriam assim, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo obtuso, que ele é maior do que 90 e menor do que 180, tá certo? Agora, se não existir coeficiente angular, não estou falando que ele vai ser zero, eu estou falando que ele não existe. Se não existe coeficiente angular, significa, pessoal, que a reta ela é perpendicular ao eixo x, isto é, o alfa vai ser exatamente 90 graus, tá bom? Então, temos aqui, ó, o eixo x e aqui o eixo y. Se nós pegarmos uma reta que faça exatamente isso, ó, dizemos que o coeficiente angular daqui não existe, se aqui formar 90 graus. E como seria a equação dessa reta? Não teria equação dessa reta? Teria. A equação dessa reta seria x igual a algum valor aqui. Se esse valor aqui, ó, se esse ponto aqui, ó, fosse no x igual a 3 e y igual a 0, diríamos que a equação dessa reta seria aí, ó, x igual a 3. Então essa é a reta que faz exatamente isso no plano cartesiano. Mas para isso só vai acontecer se o coeficiente angular não existir, ou seja, se ele for 90 graus. Pô, mas se for 90 graus não existe? Não, porque se você recordar lá da parte de trigonometria, existem valores para tangente no qual não existe o valor da tangente do ângulo. E quais são esses ângulos? É a tangente de 90 graus e a tangente de 270 graus. Isso na primeira volta, certo? Porque se for nas voltas superiores, serão todos os correspondentes desses daqui na primeira volta. Mas quando a tangente for 90 graus não existe, e quando a tangente for 270 também não existe um valor para esta tangente, tá bom? Então esses daqui são os possíveis casos de acontecer o quê? O m, que é o nosso coeficiente angular. Muito bem. Agora, então, conforme eu disse para vocês que eu já falei quem que era o coeficiente linear, que era o valor de n na equação reduzida, lá, ó, y igual a m de x, mx mais n, que é este cara aqui que é meu coeficiente linear. É só vocês lembrarem o seguinte, o coeficiente linear, certo? É o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Então, se eu tenho uma reta aqui, ó, y é igual a 2x mais 3. Significa que lá no meu sistema de coordenadas cartesianas, que temos aqui, ó, x e y, a minha reta, ela vai cortar exatamente aqui no 3, tá certo? Então, não sei como que é a inclinação dela, mas eu tô falando que ela vai cortar aqui no 3, o ponto, que é o eixo y. O ponto será 0 e 3. Então, ele tem coordenada 0 para o x e 3 para o y. É exatamente aí que ela corta o eixo y, tá? Se eu tenho isso daqui, ó, em vez de te dar a equação da reta, eu te dou o gráfico. E eu falo que aqui é 2, por exemplo. Só de olhar para esse daqui, nós já sabemos que o coeficiente linear dessa reta, ele vale 2, tá certo? Por quê? Porque é onde essa reta corta, onde ela intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y. Tudo bem? Bom, vimos essa parte de coeficiente angular, coeficiente linear, então olha só, vamos ver agora aquela formulinha que eu acho que você vai lembrar na hora que eu citar ela. Muitos professores utilizam essa forma de se falar dessa retinha, que é o tal do ioiô-michôchô.
Cara, você lembra do ioiô michôchô? É o que nós vamos ver agora. Vamos ver então? Olha só. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. É o tal do ioiô michôchô, também conhecida como equação fundamental da reta, tá? E como que nós vamos utilizar isso aqui? Isso daqui ele é muito utilizada para nós encontrarmos quem é a equação da reta. Se nós tivermos dois pontos dessa reta, você joga aqui que é sucesso, é show de bola e você consegue encontrar a sua equação da reta. Pô, mas eu não preciso do coeficiente angular? Sim, e é exatamente esse m, ó. E esse m aqui, que é o nosso coeficiente angular, como que ele era encontrado? Lembra? Era y menos y0 sobre x menos x0. Portanto, se eu tiver dois pontos da reta, eu consigo encontrar o coeficiente angular, e aí usando apenas um desses pontos, qual ponto? Qualquer um desses dois pontos que eu tiver, eu acho a equação da minha reta. Então eu preciso ter dois pontos dessa reta para aplicar esta fórmula aqui. Fazendo isso, você vai conseguir encontrar a sua equação fundamental, e se você encontrar a sua equação fundamental, já vai direto, porque aí você vai encontrar a sua equação geral, e se você quiser, você encontrará também a sua equação reduzida dessa reta, tá certo? Olha só, eu trouxe dois exemplos aqui para nós estarmos fazendo sobre essa equação da reta aqui e encontrar algumas coisas. Vamos ver o primeiro exemplo. Uma reta, ela passa pelos pontos A, 3 e menos 1 e B, 5 e 8. Determine, então, o coeficiente angular dessa reta. Quem que é o coeficiente angular? É o tal do m. Lembra que eu falei para vocês das duas formulazinhas para encontrar o coeficiente angular? Ou era pela tangente do ângulo, ou era pela variação do y sobre a variação do x. Para eu usar a fórmula da tangente do ângulo, eu precisaria ter o ângulo de inclinação da reta. Como eu não tenho o ângulo de inclinação da reta aqui, e eu tenho dois pontos dessa reta, eu uso a segunda fórmula, que é m vai ser y menos y0 sobre x menos x0. Então vamos pegar aqui e analisar quem que a gente vai chamar aqui de y e quem vai ser nosso y0. Pô, tanto faz. Eu posso pegar esse menos esse, desde que depois eu pegue esse menos esse. Então, você tem que só prestar atenção na ordem com que você está pegando cada um deles. Vamos fazer exatamente isso que eu estou falando, então. Vamos pegar esse menos 1 menos esse, que é o 8. E agora vamos pegar a variação do x. Então, começamos por esse 3 menos o 5 agora, ó, que é este cara aqui. E aí, quanto que vai dar isso? Ó, menos 1 com menos 8, isso dá menos 9. Se eu estou devendo 1 e estou devendo 8, então a minha dívida está crescendo, então dá menos 9. E aí, se eu tenho 3, só que eu estou devendo 5, eu fico devendo 2. Então dá menos 9 sobre 2. Que eu posso arrumar isso daqui e ficar apenas com 9 sobre 2. Logo, o meu coeficiente angular aqui seria 9,5. Pô, e se eu quisesse encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui, como que eu faria? Eu dei sempre o primeiro passo, que é encontrar o coeficiente angular. Depois que eu usei o coeficiente angular, aí eu jogo no ioiô michôchô. Y menos y0 é igual a m de x menos x0. Ioiô michôchô. Y0 e x0 é um ponto da reta. Ou eu utilizo este, ou eu utilizo este. Qual dos dois eu vou pegar? Pouco me importa, porque os dois vão dar a mesma reta. Vamos escolher, então, esse daqui, ó. Vou pegar esse ponto B. Então, ficaremos com o quê? Y menos 8 é igual a... Quanto que vale meu coeficiente angular? Vale 9,5. Então, 9,5 que multiplica x menos... Quanto que vale a coordenada x daqui desse ponto B? 5. Beleza. Cara, agora presta atenção no pulo do gato que eu vou dar aqui, ó. Esse 2 aqui, ele não está dividindo tudo? Então, eu jogo ele para o outro lado, o quê? Multiplicando tudo. Então, nós teremos o quê? 2y menos 16 é igual a 9, que multiplica x menos 5.
Então, agora é só fazer o quê? Propriedade aqui distributiva. Então, 2y menos 16 é igual a 9x menos 45. Pô, agora para encontrar a equação geral dela, o que eu faço? Jogo tudo para o mesmo lado. Então, eu vou pegar tudo isso daqui e trazer para cá. Para quê? Para o meu x ficar positivo. Não vou mexer no meu x. Então, eu tenho 9x menos 45 a menos 2y mais 16 igual a zero. Logo, vamos ficar com 9x menos 2y. E aí eu estou devendo 45, mas eu tenho 16 para pagar. Então eu faço 45 menos 16, porém, a minha resposta vai ser um número negativo. Vamos lá, vamos emprestar. E aí ficarei com 15 menos 6 dá 9, 3 menos 1, 2. Então seria aqui 9x menos 2y menos 29 igual a zero. Portanto, a equação geral dessa reta que passa por esses dois pontos é 9x menos 2y menos 29 igual a zero. Muito bem. E o outro exemplo que nós temos aqui, como que seria feita a resolução dele? Olha só que ele já facilitou nossa vida. Ele só deu um ponto e falou para nós quem que é o coeficiente angular. O coeficiente angular vale 5. Agora, vamos determinar então a equação fundamental desta reta. Cara, se ele não tivesse dado o coeficiente angular igual a 5, ele daria um outro ponto para você, ou daria condições de descobrir um outro ponto, e aí você acharia o coeficiente angular e depois jogaria na fórmula do ioiô michoxô, tá? Então, vamos fazer o seguinte, era y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. E aí, eu tenho o coeficiente angular, que é 5, e tenho o ponto. Pô, só substituir. Então, aqui, ó, y menos 4 é igual a 5, que multiplica x menos 2. Veja bem, desta forma que está aqui, é a minha equação, que vamos falar, equação fundamental da reta, tá certo? Aí, esse daqui seria a sua resposta. Agora, já que nós já estamos aqui na equação fundamental, vamos trabalhar mais um pouquinho e vamos calcular aqui quem é a equação reduzida. Vamos encontrar quem que é a equação reduzida. Para fazer isso, temos que isolar o y. Então, ó, equação geral fica como? Tudo para o mesmo lado igual a zero. Equação fundamental fica exatamente dessa forma. E equação reduzida é y igual a tralalá, que é o restante. Então, vamos ficar aqui, ó, com y vai ser igual a... Pela distributiva aqui, nós vamos ter 5x menos 10 mais 4. Então, y vai ser igual a 5x menos 6. Portanto, a equação reduzida dessa reta seria isso daqui. Lembra que na equação reduzida a gente já consegue encontrar de cara quem que é o coeficiente angular? Não era aquele que acompanhava o x? Olha só, 5, e era exatamente o que nós tínhamos aqui. Por quê? Porque ele seria multiplicado, ó, pelo x. Então, por isso que ele é o que acompanha o que está com o x. Ele é o que está exatamente aqui. Tudo bem? Olha só, o próximo que eu passo aqui para vocês agora, então, é sobre paralelismo e perpendicularismo. O que são paralelismo e perpendicularismo? Isso daqui é para a gente analisar entre duas retas, tá certo? Ou seja, ou as retas vão ser paralelas, ou elas vão ser perpendiculares para termos aí uma relaçãozinha entre coeficiente angular e coeficiente, obviamente dito também, coeficiente linear. Então, vamos analisar quando que elas serão paralelas, só que, ó, atenção, paralelas, geralmente, eles não se trabalham. Trabalho sempre, falou paralelas, é duas retas que não se cruzam. Mas, paralelas, podemos ter duas opções de paralelas. Podemos ter as paralelas distintas, que são exatamente retas assim, e paralelas coincidentes, que são exatamente retas que estão no mesmo local, possuem os mesmos pontos, mas são chamadas aí de retas coincidentes, tá certo? Vamos ver a opção de cada uma delas? Olha só, sigam comigo aqui então. Vamos chamar de MR o coeficiente angular de uma reta R e M de S o coeficiente angular de uma reta S. Se essas duas retas forem paralelas, galera, se elas forem paralelas, basta com que os nossos coeficientes angulares sejam iguais, tá certo? Bom, coeficiente angular igual garante que
as retas são paralelas. Agora, se esses coeficientes angulares não são iguais, ou seja, eles são diferentes, isso já basta para aquilo que nós falamos, que elas sejam o quê, então? Sejam concorrentes, tá certo? Então, se forem concorrentes, é aquelas retas o quê? Que se cruzam. Paralelas, então, são aquelas retas que vão ser assim, tá? Só que, ó, se o coeficiente angular for igual e o coeficiente linear, o n de R, também for igual ao n de S, aí elas não serão assim, serão aquelas que eu disse para vocês, que são as paralelas coincidentes, que estão no mesmo local. Coeficiente angular igual e linear igual, duas retas que estão no mesmo local, paralelas coincidentes. Agora, se o coeficiente angular for igual e o coeficiente linear for diferente, aí sim são essas paralelas que vocês estão acostumados a falar de retas paralelas, tá certo? Continuando, e as concorrentes, conforme eu falei para vocês, basta com que elas se cruzem. Então, se duas retas se cruzarem, o coeficiente angular delas será diferente. Preste atenção que eu estou falando apenas de retas concorrentes. Um caso especial das concorrentes é esse agora, que não vamos falar das perpendiculares. Por quê? Para duas retas serem concorrentes, basta com que elas se cruzem, não importa o ângulo que forme entre elas. Agora, para que essas duas retas sejam perpendiculares, obrigatoriamente, além de se cruzar, elas devem formar um ângulo de 90 graus. Então, essa aqui for minha reta R, essa aqui for minha reta S, elas são perpendiculares porque elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Só que se elas forem perpendiculares, também temos uma relação muito importante para o coeficiente angular. Qual relação que é essa? M de R vezes M de S é igual a menos 1. Então, preste atenção que são dois casos diferentes que vocês deverão guardar. Esse dois eu trouxe só a critério de informação para vocês. Os importantes que vocês devem lembrar mesmo aqui é o 1 e o 3. Se elas forem paralelas, coeficiente angular igual. Se elas forem perpendiculares, o coeficiente angular, a multiplicação entre eles é igual a menos 1. Mas o que isso significa? Que M de R ele é exatamente igual a menos 1 sobre M de S. Então, podemos afirmar na matemática que o coeficiente angular da reta R ele é o oposto do inverso do coeficiente angular da reta S. Cara, é isso mesmo que você ouviu. Ele é o oposto do inverso. Oposto tem o sinal trocado. Inverso é 1 sobre ele, tá certo? Então são os três tipos aqui, ó, perpendiculares e paralelas para vocês guardarem, e as concorrentes. Só que as mais importantes, conforme eu falei, são as paralelas e as perpendiculares para gravar o coeficiente angular delas. Dando sequência, agora chegar nessa parte que ela é muito importante, que é a distância entre um ponto e uma reta. No sistema cartesiano ortogonal, nós estudamos o seguinte, nós estudamos a distância entre dois pontos. Então você vai ter a distância entre dois pontos, que era a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Agora a gente vai estudar a distância entre um ponto e uma reta. Mas, cara, que ponto? Um ponto fora dessa reta. Então a gente pega um ponto fora da reta e vê a distância que ele vai ter até chegar nesta reta. E ela é dada dessa seguinte fórmula. Olha só, sigam aqui. A fórmula é tudo isso daqui. Caramba, professor! Tudo isso, o que isso daí significa? Meu, vamos com calma. Lembra da equação geral da reta? Como que era a equação geral da reta? Era ax mais by mais c igual a zero. E um ponto. Que ponto? Um ponto qualquer, que vai ter coordenada x0, y0, que é o que eu coloquei aqui, ó. Daí, ó, se eu tenho um ponto fora dessa reta e eu tenho uma reta, a distância entre ele é exatamente isso daqui, ó, que forma um ângulo aqui de 90 graus. E ela é encontrada através do módulo do valor de A vezes o valor de x do ponto, mais o valor de B vezes o valor de y no ponto, mais o valor do C, que está aqui, dividido pela raiz quadrada de quem? Do cara da equação geral aqui ao quadrado, mais esse outro aqui ao quadrado. Então, esta é a fórmula da distância entre ponto e reta. Poxa, professor, mas daí pode me complicar, eu não entendi muito bem ainda como que é essa distância. Você não teria um exemplo para nós fazermos sobre isso, não? Sim, ó, é exatamente o que eu trouxe aqui, ó. Olha só, qual é a distância entre essa reta e esse ponto? Conforme eu falei para vocês,
a distância ela é dada por módulo de A x0 mais B y0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos localizar aí, ó, o que vai ser o quê? O A é 3, o B é 4, o C é menos 1, e o x0 é 1, e o y0 vai ser o 2. Agora é só substituir, então, por esses valores. E ficaríamos com o quê? Módulo de 3 vezes 1 mais 4 vezes 2, só que aí é mais C, só que o meu C vale menos 1. Então, você já pode escrever direto, ó, menos 1. Sobre a raiz quadrada do quê? De 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Consequentemente, nós vamos ter o que aqui, ó? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. E aqui, menos 1. Então, ó, 8 mais 3, 11. 11 menos 1, 10. Então, é módulo de 10 sobre 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, tá bom? Ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? 4 vezes 2. Assim como 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não é 3 vezes 2, viu? Recorda a potência aí. Então, 9 mais 16. Só que 9 mais 16 dá 25, que para nossa alegria tem raiz quadrada exata. Quem que é a raiz quadrada de 25? 5. E o módulo de 10 vale 10. Então, 10 sobre 5, que vai dar 2. Consequentemente, a distância aqui, então, vai ser 2. A distância entre essa reta e esse ponto é de 2 unidades aí de distância, qualquer que ele estiver trabalhando. Tá bem? Tá ok? Olha para o exemplo número 2. A distância desse ponto até essa reta é raiz de 2 sobre 2. Determine o valor de y. Então veja bem que ele pode alterar o que você precisa encontrar. Nesse caso, ele nos deu quem é a distância, nos deu a equação da reta, a equação geral da reta, e nos deu a coordenada de x do ponto. Faltou quem? A coordenada de y. Então vamos fazer o seguinte, essa distância ela vai ser módulo de A, 1, B, 1, C, 0, não tem ninguém aqui para o C, ó, então ele é 0. Então vai ser 1 vezes 1 mais 1 vezes y mais 0 sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o A e o B. Isso aqui vai dar 1 mais y sobre a raiz quadrada de 2, certo? Então, 1 mais y sobre a raiz quadrada de 2 vai ser exatamente igual a quem? Poxa, isso aqui é igual a... Não era raiz de 2 sobre 2? Porque ele deu quanto que vale, ó, raiz de 2 sobre 2. Pega esse raiz de 2 e joga ele para cá, multiplicando. Então, teremos o módulo de 1 mais y igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Só que raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Quem que é a raiz quadrada de 4? Pô, raiz quadrada de 4 é 2. 2 dividido por 2, 1. Bom, chegamos no seguinte. Módulo de 1 mais y é igual a 1. Como que a gente resolve essa paradinha aí de módulo? Você lembra? Se você não lembra, tem a parte de módulo que nós aprendemos aqui, tivemos aula. Então temos a equação modular para você lembrar disso. Mas é só você pegar, tira o módulo, escreve 1 mais y é igual a 1, ou 1 mais y é igual a menos 1. E veja quem serão suas possíveis respostas. Daí nós vamos ter o quê, ó? Esse 1 vem para cá, vira menos 1, tá certo? E aí, então, ficaríamos com y vai ser igual a 1 menos 1, 0. Então, y igual a 0. Ou, o que nós vamos ter aqui, ó? Y vai ser igual a menos 1, menos 1. Então, y vai ser igual a menos 2. Então, as possíveis respostas aqui seriam 0 e menos 2, tá bom? Então, pessoal, vimos aqui, ó, como localizar o quê? A distância disso aqui faltando a coordenada y, tá certo? E aí, tendo a reta S
e o valor da distância, tá bom? Mas temos aqui ainda o terceiro exemplo. Vamos ver o terceiro exemplo, como que é resolvido? Olha só. Determine a que distância está o ponto desta reta. Pô, ele me deu novamente o ponto, não deu? Deu. Ele me deu a reta, deu. Só que repare que a reta ela não está da forma da equação geral, ela está reduzida. Então, o primeiro passo a ser tomado aqui é transformar para a equação geral. Então, eu tenho isso daqui, ó, y, aliás, vou colocar aqui no cantinho, ó, y é igual a essa reta que está aí, tudo bem? Pô, esse 3 que está dividindo, o primeiro passo é jogar ele para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, nós teremos que 3y é igual a menos 4x mais 2. Logo, pega esse menos 4 e joga para cá. Daria que 3y mais 4x menos 2 é igual a 0. Muita calma nessa hora. Não vá confundir as coisas aqui, ó. O A é quem está com o x, o B é quem está com o y e o C é quem está sozinho. E aí eu tenho ponto, então agora eu jogo na fórmula da distância do ponto à reta, que é módulo de 4 vezes menos 2, entre parênteses, mais 3 vezes 3 menos 2, sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Isso daqui vai dar quanto, então? Ó, 4 vezes menos 2 dá menos 8. 3 vezes 3, 9 menos 2, sobre a raiz quadrada de 25. Por isso que é importante a fórmula da equação de ponto à reta, o quê? Ter um módulo. É muito importante por causa disso. Olha para essa continha aqui dentro do módulo, quanto que vai dar, ó. Menos 8 com menos 2, menos 10. Menos 10 mais 9 dá menos 1. Então, é módulo de menos 1 sobre 5. Cara, eu não estou falando de distância entre dois objetos, que nesse caso é um ponto e uma reta. Sim, então eu estou falando de distância. Não existe distância negativa, cara. Então, o módulo de menos 1 é 1 sobre 5. Olha, não existe distância negativa para segmento aqui, tá bom? Ó, no que nós estamos estudando. Não vá confundir tudo que eu estou falando, não. Não existe distância negativa aqui para segmento. Bom, então dá 1/5. Este daqui é o valor do quê? Da distância entre tudo isso daí, tá certo? Bom, isso que nós vimos foi distância entre ponto e reta. Falta vermos ainda a distância entre duas retas, tá? Só que, olha, para calcularmos distância entre duas retas, eu já vou falar uma coisa para vocês. Só existe essa distância se essas duas retas forem paralelas. Se essas duas retas não forem paralelas, não existe distância entre duas retas, tá bom? Beleza. Mas, lembra que na distância entre duas retas, o coeficiente angular de uma era igual ao coeficiente angular da outra? Sim, o coeficiente angular de uma era igual ao coeficiente angular da outra. Existe uma fórmula específica para vocês calcularem a distância entre duas retas? Cara, existe, mas eu nem vou comentar com vocês porque é muito fórmula para vocês. Eu vou falar de uma maneira que é mais simples. Pensem comigo. Duas retas são paralelas, ok? Suponha que essas duas retas aqui sejam paralelas. Se eu pegar esse ponto dessa reta, ele está a essa distância dessa outra reta, correto? Se eu pegar esse outro ponto aqui, eu chamei esse aqui de A, esse aqui eu chamo de A'. Se eu pegar esse outro ponto aí, a distância dele até na outra reta, também obrigatoriamente vai ser D. Se eu pegar esse outro ponto aqui, ó, a duas linhas, a distância desse ponto até nessa reta vai ser também D. Ou seja, a distância de qualquer ponto dessa reta até a outra reta será sempre o mesmo, será sempre igual. Pô, então como que a gente calcula a distância então, entre um ponto, a distância entre duas retas? Primeiro é você encontrar um ponto de qualquer uma das retas, e aí depois que você encontrou o ponto de qualquer uma das retas, você calcula a distância desse ponto até a outra reta através da fórmula anterior. Justamente apenas isso, tá certo? Justamente e apenas isso. Olha só, aí, além disso, eu posso falar que essas retas, elas poderão ser assim, apenas o coeficiente linear
Ó, apenas o coeficiente linear será diferente. O angular, eles poderão ser iguais ou proporcionais, tá bom? Podem ser proporcionais também. Como assim? Ah, se aqui for 3 e aqui for 2. Aqui pode ser também 3 e 2. Mas aqui também pode ser muito bem, ó, 6 e 4. Por quê? Se eu dividir por 2, o que está aqui, ó, vai dar o quê? 3 e 2, tá bom? Isso significa ser proporcionais, tá certo? E o coeficiente linear? O coeficiente linear pode ser qualquer um, pode ser diferente. Aí essas duas retas serão paralelas distintas. Agora, se o coeficiente linear for igual ou proporcionais, seguindo a proporção dessas outras aqui, ó, do A e do B, aí são as paralelas coincidentes. E aí, paralela coincidente é aquela que está uma sobre a outra, e a distância entre essas duas é zero, porque está uma sobre a outra. Tá, mas será que não tem nenhum exemplo para a gente fazer sobre isso daqui? Eu sei que você está aí deste lado da telinha, você está assistindo essa aula, está se perguntando, está se remoendo por dentro, como que vamos aplicar isso em algum exemplo? Vamos ver então? Olha só, calcular a distância entre estas duas retas aqui. Ó, vamos encontrar então o quê? Eu falei para vocês que a gente precisa de um ponto de uma das retas. Qual das duas retas que eu vou tomar partido? Tanto faz. Ou eu posso pegar o ponto da reta R e calcular a distância desse ponto até a reta S, ou eu posso pegar um ponto da reta S e calcular a distância até a reta R. Aí tanto faz. Eu vou pegar o quê? Vou pegar a reta, um ponto dessa reta. Cara, como que eu pego um ponto de uma reta? Você chuta, escolhe, admite um valor para uma coordenada e encontra o respectivo o quê? Ponto na outra. Por exemplo, eu que não sou bobo nem nada aqui, eu vou pegar y igual a 2, tá? Se eu pegar o y igual a 2, como que vai ficar aqui na minha reta? Ficaremos com 4x mais 3 vezes 2 menos 10 igual a 0. 3 vezes 2, 6. Então vamos ter aqui, ó, 4x mais 6 menos 10 igual a 0. Logo, 4x vai ser igual a 4. Por quê? Porque 6 menos 10 dá menos 4. E menos 4, quando vem para o lado de lá, vira mais 4. Consequentemente, x vai ser igual a 4 dividido por 4, que dá 1. Então aqui, ó, a minha coordenada x é 1. Pronto, cara, eu tenho um ponto. Se eu tenho um ponto e tenho outra reta, agora eu calculo a distância entre esse ponto e a outra reta. Como que ficaria então? Eu sei o valor do A, sei o valor do B e sei o valor do C. Então a minha distância vai ser o quê? Módulo de 4 vezes... Opa, parece um 9, mas é um 4, tá, gente? 4 vezes 1 mais 3 vezes 2 mais 5 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dá na mesma. Porque é uma soma aqui dentro da raiz dos quadrados aí. E aí eu vou ter o quê, então? Ó, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. E aqui 5. Então 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15. 15 positivo, não preciso trocar nada de sinal. Então, 15 sobre 5. Por quê? Porque isso aqui dá 9 mais 16, 25. 25, a raiz dele é 5. A raiz de 25 é 5. E aí 15 dividido por 5, 3. Consequentemente, a distância entre essas duas retas será de 3. E para de baixo aqui agora? Vamos finalizar aqui, ó, na de baixo, tá? De novo, eu tenho duas retas. E aí, basta com que nós façamos o seguinte. Vamos encontrar um ponto de uma dessas retas. E aí a gente substitui e calcula o outro, um ponto não, uma coordenada em uma dessas retas. E aí a gente acha a outra coordenada. Como assim? Eu vou escolher novamente essa reta aqui. Poderia pegar a outra? Poderia pegar qualquer uma e chutar qualquer valor, ou para o x ou para o y. Aí, se você chutar um valor para o x, você vai achar o respectivo no y. Se você chutar um valor para o y, você acha o respectivo valor correspondente para o x. Nesse caso, eu vou escolher essa reta, e eu que não sou bobo nem nada. Novamente, ó, eu sei que aqui tem o 8, não sei? E aqui não é menos 2 o y, então eu vou pegar o y valendo 4. Por quê? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E menos 8 mais 8 eu sei que dá 0. Então 3x é igual a 0, x só pode valer 0. Mas o meu y eu tinha tomado ele como sendo 4, não é? Então esse é o meu ponto. X é igual a 4 e y é igual a 0. E o A?
vale 6, o B vale menos 4. Opa, o B vale menos 4 e o C vale menos 12. E aí quem vai ser a distância, então? Módulo de 6 vezes 0 menos 4 vezes 4 menos, porque aqui o 12 é negativo, menos 12, sobre a raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais a raiz quadrada, menos 4 ao quadrado. Quanto que vai dar isso daqui, então? Ó, vou fazer aqui do lado de cá. Isso aqui vai dar 6 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. E aqui, 12. Mas é menos 16 com menos 12. Isso dá menos 28 dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de 36 mais 16. E isso dá 52. Então dá a raiz quadrada de 52. Que infelizmente, gente, não é exata. Mas nós podemos fazer o quê? A decomposição dela, ó. Pegue o 52 e faça a decomposição em fatores primos. Se tiver dois números primos iguais aí, você tira um deles da raiz, que é a forma que a gente encontra a fatoração. Então, ó, por 2 daria 26, por 2, 13, e agora por 13, 1. Então, esses dois eu tiro 2 da raiz. Então, isso aqui fica 2 raiz de 13. Se você não lembra como que faz essa decomposição, eu tenho uma aula aí sobre a radiciação. Recomendo que você assista. Então, ficaremos com o quê? Ó, módulo de menos 28 dá mais 28, sobre 2 raiz de 13. Simplifico esse com esse, daria 14 sobre raiz de 13. Provavelmente em nenhum lugar colocaria isso, então multiplico por raiz de 13 e raiz de 13, e aí nós teremos 14 raiz de 13 sobre 13. Pronto, fizemos a racionalização. Ufa, pessoal, olha só. Para essa aula não ficar mais extensa do que já está, eu dividi em duas partes. Na próxima parte, vamos resolver questões, então, sobre este assunto, tá certo? Então, recomendo que assista a próxima aula sobre a geometria analítica, justamente sobre a reta, mas resolução de questões. Até já já. Fui!